Paz do Senhor, meus irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, o último capítulo 4, e aí nós leremos os versículos 8 e 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, começando a nossa semana, e nós te pedimos, Senhor, que através da luz da Sua Escritura, que os nossos corações possam ser confrontados pelo Teu Evangelho. Eu te peço, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje com uma nova forma de pensar, com uma nova forma de agir, com uma nova forma de amar. Que tudo, Senhor, que vai acontecer aqui hoje seja para a Tua glória. Nós te pedimos, Espírito Santo, assim como o Senhor já tem feito em nosso meio, como o Senhor já tem falado, à luz da Tua palavra, que o Senhor continue. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. A nossa reflexão de hoje será com o tema: para que outros possam viver, vale a pena morrer. E aí tem um pouco a ver com essa canção que nós acabamos de cantar aqui, falando sobre unidade, sobre o Senhor nos ensinar a amar um ao outro. E aí nós teremos como base, na verdade, a nossa mensagem, esse texto de Filipenses, de Paulo, os versículos 8 e 9. E aí, antes de nós entrarmos propriamente na nossa reflexão, vale a pena a gente lembrar que essa mensagem que Paulo prega, todo o evangelho que Paulo prega, ele vai muito além de teoria. O evangelho de Paulo, a teologia que era baseada em todas as suas palavras, ela vai além de recomendações, vai além de palavras especificamente. Mas Paulo, ao longo de todas as cartas que ele vai escrevendo, é um homem que ele está presente, mesmo que corporalmente, não. Paulo era um homem que se preocupava com as pessoas, e a sensibilidade que Paulo tem, ao ponto de sofrer, se as pessoas estivessem saindo do evangelho, se estivessem ouvindo outro tipo de palavra, isso se dá ao longo das cartas de Paulo. Paulo, escrevendo essa carta dos Filipenses, ele diz que ele até chora por eles, só de pensar deles estarem se afastando. Não é diferente também na carta de Paulo aos Gálatas, que ele diz: vocês são muito insensatos porque eu preguei o evangelho para vocês. Então Paulo é esse homem que, mesmo estando longe, ele está perto, porque ele se preocupa com as pessoas. E aí, esse exemplo do versículo 9 aí, que está dizendo: o que aprenderam, receberam, ouviram de mim, isso ponham em prática. Isso se repete em Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Então Paulo, ele dá essa recomendação de me imitem, porque eu imito a Cristo, e é sobre isso que a gente vai refletir. Paulo, ele não é um homem que incentiva as pessoas a olharem para Cristo somente. Não, Paulo não é assim. Isso, quem diz, é a cultura impessoal, que diz assim: não olha para mim não, só olha para Jesus, imite a Ele. E aí, qual é o problema desse tipo de evangelho? É que é um evangelho que não tem pessoalidade nenhuma. É um evangelho que ele não tem pessoas ao redor que sejam imitadoras de Cristo, que imitem a Cristo e que não caminham juntas para se parecerem com Cristo. Esse é o problema. O evangelho não é pessoal se a gente segue dessa forma. E é diferente, Paulo não segue assim. É por isso que ele diz: me imitem, porque eu imito a Cristo. E aí, o primeiro ponto para nós refletirmos é que a transmissão da fé, ela requer uma reformulação espiritual e teológica. Para que a gente transmita a fé que a gente segue, a gente precisa de reformulação espiritual e teológica.
a gente precisa realinhar em que tipo de evangelho que a gente crê, porque a ótica do evangelho, a gente ouve isso aqui, e eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muitas vezes, que o evangelho, a essência do evangelho é pecadores que antes viviam em guerra com Deus, pecadores que antes estavam distantes e agora têm paz com Deus, por causa do sacrifício eficaz na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Essa é a essência do evangelho. Às vezes, pode ser que a gente se perca pelo nosso currículo gospel. Pode ser que a gente ache que apenas pelo conhecer tudo sobre Deus, a gente tem opinião formada sobre tudo, a gente não precisa mais dar ouvido a ninguém. A gente acha que a gente já tem experiência o bastante, e aí a gente vai criando um Deus que é nosso e só nosso, e aí o orgulho vai tomando conta do nosso coração. A gente vai se tornando religioso e nem percebe. Porque a gente acha que apenas pelo fazer, ou apenas pelo meu saber, isso basta. Não faz sentido eu e você, nós pensarmos que fazemos parte dos heróis, porque nós não fazemos. Nós não fazemos parte daquele time de bonzinhos, não fazemos. Somente o verdadeiro evangelho nos alinha quanto ao que somos, a quem Deus é, e para o que nós fomos feitos. Só o Evangelho responde essas perguntas. Quem eu sou? Quem Deus é para mim? E para o que eu fui feito? Somente o Evangelho. O segundo ponto é que a transmissão da fé, ela requer uma sensibilidade da cultura. Por termos, talvez, uma visão embaçada quanto ao Evangelho, nós fazemos uma leitura errada do que é cultura. E aí é óbvio que tem coisa que tem inimizade com Deus e sempre vai ter. Nós sabemos que tem coisa no Evangelho e a essência do Evangelho, ela nunca será mudada. Isso não dá para que a gente acrescente nada, para que a gente tire nada, isso não muda, a essência do Evangelho não muda. Mas e quanto à nossa linguagem? Quanto à forma da gente expressar a nossa fé? Eu queria te perguntar, como que você vive esse Evangelho que a gente ouve aqui durante a sua semana? Como que você age no seu trabalho quanto ao Evangelho? Dentro da faculdade, para aqueles que fazem, aqueles que ainda estudam? Quanto às pessoas que nós temos contato, que estão perto de nós? Será que essas pessoas, ao ouvirem o testemunho de Cristo, ao ouvirem nós falarmos que somos cristãos, elas têm o desejo de seguir a Cristo? Ou será que essas pessoas, elas repudiam a religião? Elas repudiam a Cristo e nos colocam no mesmo pacote de todo mundo? Porque se assim for, se quando a gente abre as nossas bocas, a gente fala que é cristão, e aí as pessoas têm pavor do nome de Cristo, têm pavor quanto ao que é religião, talvez nós estamos perdidos quanto ao tipo de evangelho que a gente segue, e aí a gente não consegue fazer uma leitura adequada da cultura. Como que nós tratamos as pessoas que chegam aqui? Novas pessoas que virão, como que trataremos essas pessoas? Porque se as pessoas chegarem aqui e ela não tiver vontade, ela ver que nós temos o senso de comunidade, tiver vontade de voltar aqui, se esse não for o sentimento, se o sentimento for eu nunca mais piso naquele lugar, a gente precisa se voltar à essência do Evangelho, porque talvez a gente esteja perdido na nossa religiosidade. Esse tipo de pergunta precisa provocar os nossos corações, porque senão a gente fica um bando de religioso que demoniza tudo. A gente fala que tudo é demônio, que as coisas dão erradas, é tudo coisa que não vem de Deus, e aí nós nunca mudaremos a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Seremos pessoas que vivem contando histórias do passado. Nunca alcançarão pessoas novas. Estaremos com os nossos corações presos no que o Senhor fez no passado. Como era bom naquele tempo, mas nós estamos aqui vivendo agora. Estamos aqui vivendo esse tempo. O Senhor nos concede graça e permite que a gente passe por alguns problemas. O Senhor permite que a gente sangre. Mas o que faremos aqui e agora? Quanto ao Evangelho que toca os nossos corações, o que faremos? Porque a cultura não vai mudar.
talvez a cultura piore. A gente olha todos os problemas e aí a gente tem a tendência de pensar que, quando as coisas derem um passo para trás, aí a gente fala de Cristo. Isso nunca vai acontecer. O mundo nada, abraçadas muito rápidas, tudo que hoje é novo, amanhã é ultrapassado e assim por diante. E se a gente lida dessa forma, a gente fica com cara de coitado, esperando que as coisas melhorem para que a gente faça algo. E o Senhor não nos chama a compartilhar desse pensamento. A gente precisa ter em mente que influencers, hoje em dia, elas têm mais notoriedade nos nossos familiares do que nós temos. Nós vivemos numa geração, numa cultura tão acelerada, que influencers falam, comprem, as pessoas vão lá e compram. Eles gritam, isso aqui é da moda, as pessoas vão atrás para ver o que é da moda, porque não podem ficar para trás. As pessoas gritam sobre novidades, as pessoas ficam acaloradas, alvoroçadas para saberem de quais novidades o mundo está falando. E é claro que eu e você, cristãos, não fomos chamados para sermos influentes. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. O Senhor chama cristãos para serem testemunhas no tempo em que estão. Mas como nós seremos testemunhas se estamos ausentes? Se a gente não olha para Cristo da forma que Cristo é o centro do nosso evangelho e a gente começa a fazer uma cultura totalmente deturpada, uma leitura da cultura dessa forma, e nos ausentamos, como seremos testemunhas? Como seremos testemunhas do nosso trabalho? Como que seremos testemunha dentro da nossa casa? Como que seremos testemunha dentro de faculdade? Se a gente se ausenta de tudo aquilo que o Senhor nos chama para estar ali no meio, iluminando, salgando. Como? O terceiro ponto é, a transmissão da fé requer uma relação pessoal. O discipulado paulino, ele é prático e ele é relacional. O discipulado que Paulo, ele sempre exorta a igreja, ou ele exorta Timóteo, ele exorta Tito, é um tipo de discipulado prático, não é apenas doutrinário. E aí, Paulo, no versículo 9, ele está dizendo assim, o que também aprenderam, receberam e ouviram, e o que viram em mim. Essa palavra aqui, viram em mim, é sinal que Paulo, todas essas qualidades que ele está descrevendo aí no 8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nessas coisas pensem, todas essas qualidades, dava para ver no discipulado de Paulo. É por isso que ele está dizendo assim, olhem para mim, para que vocês sigam a Cristo, olhem para mim. Por isso que ele diz assim, vocês aprenderam, vocês receberam, mas vocês viram em mim. Então era notório a prática de Paulo quanto ao evangelho. Precisamos estar presentes, nós precisamos ter contato com pessoas. Não dá para a gente ter senso de comunidade, não dá para a gente ser igreja sozinhos. Por mais que a gente tenha essa disposição de pensar que sozinho eu consigo porque eu sou forte, porque eu tenho conhecimento, porque eu li alguns livros de teologia, e a gente acha que a gente consegue ser igreja sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue ser igreja sozinho. Nós precisamos estar presentes, nós precisamos ter contato com pessoas. Não é à toa que o Senhor, ele era 3 em 1. Não é à toa que ele chama 12 homens para mudarem o mundo. Se ele quisesse, ele poderia fazer uma revolução por ele mesmo, por quem ele é. E a questão é que o Senhor não precisa da gente. O Senhor não precisa de pessoas que fazem cara de coitado ou boazinhas para que ele faça alguma coisa. Se ele quiser, ele vai lá e faz, porque ele é soberano sobre tudo. Mas ele nos dá a condição, ele nos dá graça e a sua misericórdia para que a gente se torne participantes do que ele está fazendo do mundo. Isso é muita graça, isso é muita misericórdia. Então, se um Deus que não precisa de mim me dá acesso para que eu me torne participante da sua obra, eu preciso ter a disposição do meu coração de ter contato, no mínimo, ter contato com pessoas.
No mínimo, eu preciso estar presente. As pessoas do mundo precisam ver o que existe de diferente em nós. As pessoas do mundo precisam ver como nós agimos diferentes. As pessoas do mundo precisam ver como falamos diferente, como fazemos leitura do nosso contexto de forma diferente. Para os irmãos que são casados, para as irmãs que são casadas, o mundo precisa de pessoas casadas que fazem a diferença, são verdadeiros discípulos. Nós jovens precisamos de referência de pessoas casadas que são discípulas de Cristo. Existem jovens perdidos que precisam de jovens que seguem a Cristo para que eles olhem de fato para um Deus santo. E para que isso seja exercido, para que a gente faça, para que a gente cumpra esse ministério de ir e fazer discípulos, a gente precisa ter contato com pessoas. A gente precisa aprender a ser exortado. A gente precisa ter um coração ensinável. A gente não pode ser orgulhoso de achar que no auge dos nossos 18 anos, quando a gente adquirir maioridade, a gente vai saber de tudo, a gente não precisa dar satisfação para ninguém. No meu auge de 27 anos, achar que eu não preciso mais ouvir pessoas mais sábias do que eu, a gente não pode se comportar assim. A gente precisa ter um coração ensinável cada dia mais. Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais conhecimento da palavra a gente tiver, a gente precisa se humilhar a Cristo para que Ele renasça em nossos corações. Nós, como igreja, não podemos dar o que nós não temos. Não dá para a gente falar para o mundo sobre vida se a gente não carrega vida na nossa forma de pensar, na nossa forma de cantar, na nossa forma de orar, de jejuar, de ofertar. Não dá para a gente falar, não podemos ser testemunhas se nós não estivermos presentes. Não podemos testemunhar a grande comissão que o Senhor nos ensina lá ao Ide. Façam discípulos de todas as nações, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Não dá para fazer isso se nós não somos, se não temos a essência de Cristo. Não dá para ser testemunha se nós não estamos presentes. Eu gostaria de ler mais um texto com os irmãos, que está em 2 Coríntios. E nós leremos duas sequências de texto. 2 Coríntios 4, nós leremos 1 e o 2, e depois do 7 ao 15. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Paulo diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. E agora do 7 ao 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo está dizendo aqui: nós levamos o morrer de Jesus em nossos corações,
de modo que para nós é morte, só que para vocês é vida. Nós entramos no cerne da nossa mensagem. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Vale a pena a gente morrer para as nossas razões que a gente acha que a gente tem. Vale a pena a gente morrer pelo conhecimento que a gente acha que tem. Vale a pena a gente morrer pelos nossos pecados. Vale a pena a gente morrer para o nosso coração idólatra que ama mais o dinheiro do que a Cristo. Vale a pena morrer para os nossos sonhos, para que outros possam viver. Vale a pena morrer para o meu conforto, para que o Senhor faça novas todas as coisas. Vale a pena morrer para que outros possam viver. A pergunta é se nós estamos dispostos a isso. A pergunta é se eu estou disposto a pedir para o Senhor que Ele chacoalhe as razões que eu acho que tenho, para que Ele reformule a teologia que eu acho que eu tenho. Para que Ele reformule a ideia que eu acho que eu tenho de quem Ele é. Eu acho que eu já tenho a ideia muito bem traçada de quem Cristo é. Esse tipo de oração é para pessoas que têm coragem de fazer esse tipo de oração, de falar: Senhor, talvez nós estejamos pecando porque a gente acha que a gente já sabe de tudo e a gente tem uma fórmula mágica na nossa cabeça de achar que sabe o que é o Evangelho, de achar que a gente sabe o que precisa ser feito, de achar que tipo de palavra precisa ser dita, e a gente faz tudo de Deus, só que sem Deus. Para que outras pessoas possam viver, a gente precisa morrer para nós mesmos. A gente tem a ideia, muitas ideias na nossa cabeça, ideais do que a gente pode fazer para alcançar pessoas novas, mas a gente precisa aquietar o nosso coração de certa forma e falar: Senhor, o que o Senhor está fazendo nesse bairro aqui? Quais as pessoas que o Senhor quer alcançar nesse bairro, na cidade de São Paulo, que a gente pode se tornar participante da sua obra? Esse tipo de oração é para pessoas corajosas. É para pessoas corajosas que têm a disposição de amar pessoas difíceis, de amar pessoas que nos machuquem às vezes, de amar pessoas que talvez a gente não queira ter nenhum tipo de relação. O Evangelho é para esse tipo de pessoa. O Evangelho é para tipo de pessoa que tem coragem de fazer o que o mundo não faz. Qual é a forma que o mundo age? Precisamos andar na contramão do que o mundo está fazendo. Precisamos fazer leituras da cultura e fazer de forma diferente. Alguns anos atrás eu fiz um curso de missões e eu lembro que a disposição da minha mente de ir para esse curso, eu estava achando que eu já sabia de tudo, de quem Cristo era. Eu lembro que foi bem na época do meu aniversário, e aí foram 2 semanas apenas, mas 2 semanas tão intensas que parece que o Senhor me chacoalhou, me virou de cabeça para baixo, e eu lembro de um momento, a gente tinha, nas primeiras horas do dia, a gente tinha 1 hora para fazer devocional. Eu lembro que eu coloquei meu óculos escuro nesse devocional, e eu estava bem bravo pelas coisas que estavam acontecendo ali, que não estavam acontecendo da forma que eu queria. E aí eu lembro que eu estava com muita raiva. E aí eu comecei a falar: meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar, Deus? E aí eu lembro de uma música que veio na minha mente, que foi Me Ama. E essa música, Me Ama, ela começou a falar ao meu coração, porque ela fala assim: ó Senhor, quando eu começo a pensar no seu amor, eu lembro que eu não tenho que perder mais tempo com ressentimentos. Eu acho que o problema é que às vezes a gente perde muito tempo com ressentimentos. A gente perde muito tempo com as nossas razões e aí a gente esquece que o Senhor nos ama. A gente esquece que fomos pecadores, que eram carentes da graça de Deus e continuam sendo carentes da graça de Deus. A gente acha que apenas pelo contexto ali do dia que o Senhor nos salvou, a gente não precisa mais que o Senhor toque nos nossos corações, e aí a gente vai se perdendo. A gente se perde por tradição,
A gente se perde porque a gente tem um coração endurecido. E a gente vai se tornando carnal e não percebe. Eu estava num curso de missões, entregando Bíblia de casa em casa, mas com meu coração totalmente centralizado em mim. Esse é o perigo. A gente pode se comportar assim. A gente diz que é igreja. A gente caminha até esse local aqui, dia de sábado, dia de domingo, dia de terça-feira. A gente faz jardim de oração, a gente tem um momento de café ali. Mas talvez tudo isso a gente esteja fazendo com o coração centralizado em nós mesmos. É por isso que, às vezes, não temos a disposição de morrer. É por isso que não temos a disposição de orar e falar: Senhor, nós estamos fazendo algo certo. Nós estamos cultuando, mas talvez com o coração centralizado em nós. A gente ouve sobre depravação total. A gente ouve a grande comissão, o chamado que Deus faz no mundo, igual o Mateus pregou aqui ontem. Isso não mexe com a gente. Isso não mexe com a gente. A gente ouvir que somos pecadores, que somos seres totalmente depravados, não mexe com a gente dorme como se a gente não tivesse ouvido nada. A gente fica ofendido por causa do outro, a gente não acha que talvez sejamos parte do problema também. E aí a gente olha para o Senhor como se fôssemos merecedores de algo. A gente olha para o Senhor como se fôssemos parte das pessoas que obedecem às regras e o Senhor deve algumas coisas para a gente. E aí a gente fica cobrando do outro algo que o Senhor, nem mesmo Ele cobra de nós. Então a reflexão de hoje, essa reflexão que Paulo diz para a igreja dos Filipenses, essa carta que ele escreve de dentro de uma prisão, dizendo para eles: tudo que vocês viram de mim, pratiquem essas coisas. Creio eu que chegou um momento que o Senhor desestabilize as nossas estruturas para que a gente volte os nossos olhos a Ele. Para que a gente olhe o exemplo desses discípulos que foram pecadores também, mas que tinham o coração centralizado em Cristo ao ponto de perder a cabeça por causa do Evangelho. Que a gente abra a Bíblia, essa palavra confronte os nossos ideais e a gente veja, que a gente entenda, que a gente sinta que talvez nós não estejamos crucificados com Cristo. Que talvez a gente diga: Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Mas a nossa língua ainda não. Mas as nossas mãos ainda não. Os nossos olhos ainda não. O nosso coração ainda não. Mas a gente diz: não, Senhor, eu estou crucificado e agora não sou eu quem vive, é o Senhor que vive em mim. Mas a gente não está disposto a morrer. Então, que a palavra do Senhor, essa noite, para a nossa semana, seja, assim como Paulo disse aqui em Coríntios: vocês têm vida porque nós morremos. Que a gente tenha essa disposição para que outras pessoas vivam, outras pessoas conheçam a Cristo, ouçam um testemunho de Cristo e apenas de Cristo, porque nós já morremos. Morremos para o nosso eu, morremos para a nossa carnalidade, morremos para os nossos outros amores. E que assim o Evangelho de Cristo faça morada e verdadeira morada em nossos corações. Eu queria fazer uma oração com você, para nós encerrarmos, e aí você pode ficar sentado mesmo. E que fosse esse tipo de oração perigosa aqui, que diga: Senhor, talvez eu esteja muito vivo ainda, e eu preciso morrer um pouquinho mais. Para que a gente faça parte da solução, eu preciso morrer ainda um pouco mais. Eu preciso morrer para os meus ideais, meus sonhos, talvez para a sua própria ansiedade, eu não sei, mas que o Senhor fale, desperte os nossos corações e nos traga a memória que nós precisamos dessa morte para que outras pessoas tenham vida. Senhor, nós reunidos aqui como igreja neste momento, nós te pedimos, Senhor,
que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, e que o Senhor não permita que a gente saia daqui e vivencie mais uma semana como se nada tivesse sido dito, como se essa palavra fosse para outra pessoa que não veio hoje, menos para nós. A começar de mim, Senhor, traga ao nosso entendimento o que a gente precisa entregar a Ti, para que a gente morra para nós mesmos. Permita, Senhor, que possamos ser seres relacionais, que querem fazer parte do que o Senhor tem feito no mundo, mas com o coração centralizado em Ti. Talvez o evangelho que a gente siga, Senhor, é um evangelho que está desalinhado da Tua palavra. É um evangelho que é muito centralizado em nós. Então, Senhor, realinhe essa ótica do verdadeiro evangelho, para que possamos morrer para nós mesmos. Nos dê, Senhor, sensibilidade para que a gente leia a cultura, de forma que o Senhor salve pecadores através de nós, que sejamos usados como instrumentos para que o Senhor tem feito aqui nesse bairro. E também, Senhor, desperta o nosso coração para que a gente vivencie de forma prática o que é ser igreja, comunidade que vive em comunhão. Nos ensine, Senhor, ser parte da solução, mas não com o coração centralizado em nós, mas com um coração que diz, Senhor, e que vivencie de forma prática que nós morremos para nós mesmos e vivemos por Ti. Desperta os nossos corações, as nossas mentes. Não permita que a gente esqueça, Senhor, da essência do Teu Evangelho, nem um dia sequer. Que a gente vivencie o Teu reino e que a gente viva de forma prática para o Teu reino. E que assim o Senhor receba toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, porque só o Senhor é digno disso. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.